Pelo telefone, um pai ouve sua filha sendo atacada e morta por um urso no Canadá. Olha só que notícia pavorosa, assustadora, uma coisa que para nós brasileiros é impensado, mas que é realmente uma coisa assustadora. Essa notícia chegou aqui pelo site da Isto É. O que parecia um simples telefonema entre pai e filha acabou terminando em morte no Canadá. Hubert é o nome dele, Hubert Squirrel, estava em uma ligação com sua filha Stephanie Blaze, quando ela foi atacada e morta por um urso na quinta-feira 20. Então, você imagina que situação, o pai ouvindo aquilo ali. Olha o que ele falou. O ataque aconteceu na província canadense de Saskatchewan, ou algo parecido com isso, enquanto o pai e filha falavam sobre problemas de abastecimento de água na região em que Stephanie morava, ou seja, estava tendo um problema de abastecimento de água lá, eles estavam falando pelo telefone, até aí tudo bem, não tem nada de problema quanto a isso, mas olha só, no relato de Hubert, ele disse ter ouvido barulhos perturbadores. Você imagina que possam ser barulhos perturbadores, né? Fiquei na linha por alguns minutos antes de desligar e tentar ligar novamente, disse o pai ao canal CKOM, ou SECOM, não sei qual a pronúncia correta. Os sons eram perturbadores, até me ocorreu que pudesse ser um ataque, mas a chance era de 1 em 1 milhão, ou seja, um animal atacando ela ali dentro de casa era muito pequena, né? A vítima residia com o marido e um filho de 9 anos numa cabana isolada. O menino testemunhou o ataque e viu quando o urso atacou e matou sua mãe. Não é uma cena boa de se ver, com toda certeza, nem no cinema não é uma coisa boa de se ver. Ela provavelmente já estava na mira do animal. Ela devia estar de costas para ele e não viu se aproximar. Senão ela teria tentado fugir de alguma maneira, né? Foi o que o pai disse à CBC. De acordo com a polícia, um ataque de urso não matava uma pessoa na região desde 1983. Ou seja, eles estavam seguros de que uma coisa desse tipo muito provavelmente não aconteceria. Tanto que ele disse que a chance de um ataque, né, por um urso seria de 1 em 1 milhão. Uma chance em 1 milhão, né, de possibilidades. Infelizmente, essa única chance foi o que aconteceu dessa vez e foi assustador. O urso foi morto por um tiro pelo marido da filha dele, né, o marido dessa vítima aí. Quer dizer, ele chegou atrasado. É pavoroso, a gente lamenta muito. Ele matou o urso com um tiro, né, estava preparado para isso, mas lamentavelmente ele não tinha mais o que fazer. O urso já tinha cometido o ataque, o assassinato, né, vamos falar assim, e não tinha mais o que fazer. Lamentavelmente ele perdeu a sua esposa, o filho viu o ataque e foi um negócio assustador. Explicando os micheques para os bolsomínios. Será que é possível explicar como os valores depositados nas contas da senhora Michele Bolsonaro, isso é legal, isso é assim mesmo, isso é normal, isso não é corrupção? Como é isso aí? Nós vamos ler aqui o que disse a revista Isto É, do dia 26 de agosto, tá? Então, só fala aqui de inconsistências, depósitos da família de Queiroz, na conta de Michele Bolsonaro contradizem versão do presidente. O presidente Jair Bolsonaro anda fazendo umas coisas que às vezes a gente fica se perguntando se o caminho é esse mesmo, né? Questionado por repórter, se não me engano, do Estadão, que perguntou para ele sobre os cheques, né, sobre esses valores aí, ele disse que a vontade que ele tinha era de surrar, né, de espancar, de socar a boca do repórter, que ele era um safado. Safado é o repórter que pergunta, não é a pessoa que faz um ato estranho desse aqui, né? E a corrupção era quando era o PT, quando o PT estava no poder era corrupção, agora não é mais corrupção. Quando o Temer assumiu, já não tinha mais corrupção, quer dizer, o mensalão, nada desse tipo, não era mais corrupção, aí já era uma coisa dentro da lei, estava tudo valendo, né? Eu acho muito engraçado quando as pessoas falam desse negócio de corrupção. Vamos ler aqui. Jair Bolsonaro e seus pimpolhos
jamais conheceram um salário na vida. Olha só, o político eleito, políticos eleitos recebem subsídios. Subsídio entre aspas aqui, né? Antes de se tornar deputado, o atual presidente era militar, ou seja, ele vivia pendurado nas tetas do governo, como está escrito aqui na reportagem. Isso é uma expressão utilizada, é uma expressão um tanto quanto chula, né? Mas vivia nas tetas do governo, mamando nas tetas do governo, como se fosse um bezerro na vaca, né? Isso às custas dos pagadores de impostos, do dinheiro público, ou seja, do seu dinheiro. Ele não é o único não, viu? São muitos, são muitos. Deputados e vereadores, os casos do clã Bolsonaro, por exemplo, só para citar alguns exemplos, né? Além do tal subsídio, recebe uma cota parlamentar para ser utilizada na contratação de pessoal, gastos de gabinete e demais despesas relativas ao exercício da função. Flávio Bolsonaro está envolvido em uma investigação que apura, dentre outros crimes, como lavagem de dinheiro e organização criminosa, a tal rachadinha. Você já ouviu falar sobre isso? Em que a devolução é parte dos salários, ou melhor, em que a pessoa é contratada pelo deputado aí no caso, e ela recebe seu salário, já que ela vai trabalhar ali, só que muitas vezes ela não trabalha, né? Tem um caso aqui do próprio Jair Bolsonaro, em que a pessoa trabalha em outro lugar, é uma personal trainer, e ela está contratada ali no escritório dele, né, nesse caso, mas ela nunca aparece por lá, e ela continua recebendo dinheiro. E ela devolve parte do dinheiro para o parlamentar, ou seja, o parlamentar paga para ela algum valor, uma parte ali do valor, ou integralmente, né, no seu site, depende muito de cada caso, e essa pessoa devolve uma parte ou o valor inteiro para ele. Ou seja, ele ganha esse dinheiro de uma pessoa que está contratada, mas que não trabalha, que está em outro local trabalhando, fazendo outro tipo de serviço, que não tem nada a ver com o poder público, que não mora ali. Ou seja, é uma coisa totalmente esquisita. Se fosse no tempo do PT, isso era corrupção. Agora não, é permitido. Agora no tempo da quase ditadura aí, né? É uma coisa estranha que está acontecendo. Eu não sei explicar o que é isso. Se você souber, me explique, porque eu sou leigo, eu não entendo nada do assunto, eu só sei perguntar. Então no caso aqui do Flávio Bolsonaro, está muito estranho, porque ele sacava valores em dinheiro que eram os mesmos valores que eram depositados no mesmo dia. Então, veja que tem algumas coisas que precisam ser explicadas. E aí quando o repórter pergunta, o repórter é que é um bundão, o repórter é que tem que levar porrada na boca, né? Tem que apanhar. Isso a gente viu em qual regime aqui no Brasil? Alguma coisa parecida com isso? Eu não sei, eu não lembro mais. Eu sei que no Afeganistão, que é um país da África, que faz divisa com a Austrália e com a Rússia, lá no Afeganistão, esse tipo de coisa lá tem ditadura, lá é reino, lá enfim, é outro tipo de governo completamente, né? E lá, quando um repórter pergunta um negócio desse tipo, ele é preso, ele é espancado, ele é torturado das mais pavorosas maneiras e acaba morrendo muitas vezes nos subterrâneos ali dos torturadores, e muitas vezes desaparece completamente, e às vezes não, ele é até exposto mesmo, que é para as pessoas verem o que aconteceu com ele e não tentarem fazer coisa parecida. Bom, eu não sei se isso acontece agora ainda, né? Não sei se é assim. Se for, me avisem, porque eu vou falar isso aqui também, tá? Só sei que no caso do Flávio Bolsonaro e do Jair, essas coisas bastante incomuns estão acontecendo. Coisas que a gente... Será que a gente concorda? Bom, na Coreia do Norte, a Coreia, né, do Norte divulga imagens de Kim Jong-un em meio a especulações sobre o seu estado de saúde. Ele teria também contraído uma doença, aí, uma gripezinha, né? A imprensa norte-coreana divulgou nessa quarta-feira, dia 26, imagens de Kim Jong-un presidindo uma reunião dedicada ao coronavírus e à chegada iminente de um tufão ao país. Um tufão pode ser um desastre em qualquer país, em qualquer lugar. Seja um país pequenininho, seja um país muito grande. Seria legal se não acontecesse, né? A natureza é uma coisa complexa, né? A gente tem que se prevenir, porque ela não vai pedir permissão, ela não vai dar, deixa eu passar aqui, né? Ela não é assim. No momento em que o estado de saúde do dirigente alimenta todo tipo de especulação no exterior,
O serviço de inteligência sul-coreana afirmou que o líder norte-coreano delegou parte de suas prerrogativas à irmã Kim Yo-jong, devido ao estresse. Um ex-assessor do falecido presidente sul-coreano, Kim Dae-jung, chegou a afirmar no Facebook que pensava que Kim estava em coma, mas sem apresentar qualquer prova. Kim, no entanto, apareceu para presidir a importante reunião da Comissão do Partido dos Trabalhadores, deles lá, que teria acontecido na terça-feira para abordar as maneiras de enfrentar a pandemia, informou a agência oficial KCNA. A Coreia do Norte, que fechou rapidamente as fronteiras quando a Covid-19 iniciou a propagação na vizinha China, não confirmou nenhum caso de contágio em seu território. Uma epidemia seria desastrosa no país, com a infraestrutura de saúde insuficiente. Ou seja, eles, segundo o que se diz, eles não têm condição de tratar de doente nenhum lá. Olha só, um hacker que extorquiu o padre Robson diz que teve romance com ele e ameaçava expor o caso. Olha, é muito complicado isso aqui, porque os padres não se casam. E as pessoas podem acusar eles de muitas coisas aí. Se esse padre era culpado de alguma coisa ou não, a gente vai ter que ver investigações. Mas esse hacker estava chantageando ele. Vamos ver o que está escrito aqui. O Ministério Público de Goiás investiga o envolvimento do padre Robson de Oliveira Pereira em crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, apropriação indébita, falsificação de documento e sonegação fiscal. Não é pouca coisa, Então tem que investigar mesmo. O MP de Goiás aponta que o sacerdote fez desvios de fiéis em valores que podem superar 120 milhões de reais. 120 milhões. Não é pouco dinheiro. Caramba. A investigação teve início em 2018, quando o padre Robson foi vítima de extorsão e teria pago 2 milhões de reais para não ter imagens divulgadas e troca de mensagens pessoais expostas na internet. O advogado Pedro Paulo Medeiros admite o pagamento da chantagem com recursos da Associação dos Filhos do Pai Eterno, a AFIP. O padre cedeu à chantagem. Se ele cedeu, posso perguntar? Ele devia alguma coisa? Não sei. Estou perguntando. No entanto, afirma que os pagamentos foram feitos de forma simulada, sob a orientação da polícia que investigava o caso. Então, tem mais coisa a ser descoberta aí. O grupo que extorquia o padre chegou a ser condenado em 2019 em uma ação movida pelo Ministério Público de Goiás. De acordo com o MP, o padre Robson chegou a transferir 2 milhões das contas bancárias da AFIP para as contas bancárias indicadas pelo grupo. No entanto, o montante foi bloqueado. Ou seja, é muita coisa para a gente ver aí, que as esquisitices que acontecem nesse nosso planeta. Esse nosso planeta azul, lindo, maravilhoso aqui, é muito bom. A gente adora viver aqui, a natureza é fantástica e tudo mais. O problema é o ser que vive aqui dentro, esses chamados humanos. Nós somos de uma corrupção assustadora. O padre sendo extorquido, que coisa estranha. Os cheques, cadê o Queiroz, meu amigo? Cadê o Queiroz? Então aí o Queiroz vai preso. Tem que ter tornozeleira. Vai ter tornozeleira para ficar em casa. Quer dizer, ele vai ficar em casa, só que a casa do cara é um negócio fenomenal, Então ele não está exatamente preso, E aí todas as regalias e tudo mais. Então a gente vê aí as esquisitices acontecendo nos governos e não vem dizer que corrupto era o PT, corrupto é o PSDB, corrupto é o PMDB. Meu amigo, se você acreditou que esse atual presidente e sua família livre de qualquer corrupção era livre de qualquer corrupção, é interessante talvez, de acordo com as notícias, talvez repensar isso aí. Eu mesmo comecei a falar, logo quando começou essa problemática, essa propaganda gigantesca, falando que o PT era corrupto. Bom, como eu sempre digo, eu não sou advogado do PT, eu não sou petista, eu não vou ficar defendendo, nem atacando muito.
O que eu vou dizer é o seguinte, aquilo ali era uma campanha midiática, aquilo ali moveu muitos milhões contra um determinado governo, contra um determinado partido. É claro que tinha muita gente interessada em derrubar aquele partido do poder. Por quê? Porque eles queriam tomar o poder de qualquer jeito. Você concorda comigo? Será que quem matou o prefeito Toninho foi o PT? O prefeito Toninho de Campinas, tá? O Celso Daniel, se não me engano, de São Bernardo, né, em São Paulo. Será que quem matou foi o PT mesmo? O PT iria eleger... É tão difícil eleger um prefeito. Aí quando consegue, mata ele. Não é muito estranha essa história? E agora, né, esses homens que estão eleitos aí, deputados, vereadores, vereador que não fica muito lá na sua cidade, fica mais em Brasília, né? Pessoas tantas que estão aí, funcionários fantasmas, esquisitícios, o assessor, né, que empresta dinheiro para a primeira-dama. Isso não é corrupção. Muito bem. Para quem ainda não me conhece, eu sou Braga, e para quem já me conhece, eu sou Braga do mesmo jeito. Essa aqui é a Coluna Braga. E eu quero pedir que você curta, comente e compartilhe aqui essas nossas notícias, tanto no Facebook, como no YouTube, como no Instagram. Tá? No Instagram eu não estou conseguindo colocar vídeos. Vou ter que descobrir o que está acontecendo, porque eu não estou conseguindo colocar vídeos. Enfim, mas eu peço para você, encarecidamente, respeitosamente, gentilmente, que comente aqui embaixo, né? Deixe a sua opinião, seja favorável, seja contrário. Só peço que você tome cuidado com o linguajar, seja cortês, né? Se você concorda ou discorda, seja cortês, né? A gente não precisa ficar se ofendendo uns aos outros porque concorda com isso ou discorda daquilo. O mais importante é a gente manifestar a nossa opinião, sabendo que a nossa opinião pode mudar a qualquer momento, dependendo das informações que chegarem, tá? E tem muita mentira nesse meio, tem muita verdade nesse meio. A gente sempre tem que tomar cuidado com o que fala. Por quê? Porque às vezes a gente vai por uma mentira, depois você olha e fala, puxa, é mentira. Ah, eu tenho que mudar de opinião. Puxa, que droga, né? Então vai com cuidado, vai com calma. Não queira ficar ofendendo pessoas, desrespeitando pessoas, porque esse não é um caminho bom. É melhor a gente fazer um meio de campo mais amigável do que ficar brigando com as pessoas, né? E depois o orgulho não deixa a gente reconhecer que estava errado. Então, curta, comente, compartilhe. Assine aqui o canal no YouTube, né? Se inscreva no Instagram também e também no Facebook, curta a página lá. Muito obrigado, seja sempre bem-vindo à Coluna Braga. Até a próxima.